Algo veio no meu coração nesses últimos dias e vai tocar justamente em decisões pessoais que afetam um monte de outras pessoas. As decisões que você toma não terminam em você mesmo. Nenhuma decisão que eu tomo termina em mim mesmo. Em algum nível vai afetar outras pessoas. E primariamente vão afetar as decisões as pessoas que estão mais perto de mim. As pessoas que estão mais perto de mim hoje são aqueles que moram na minha casa, né? Eu, minha esposa, meus filhos. E depois pode afetar outras pessoas também. E existem coisas que o tempo passa e comprova para a gente como foi bom tomar aquela decisão. Como eu tomei uma decisão boa e importante, né? Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ano passado, foi a melhor coisa que eu fiz, fez uma diferença imensa na minha vida. Mas todos nós também temos algumas marcas na nossa vida que nos faz pensar como eu queria não ter vivido aquilo. Por que que eu tomei aquela decisão? Por que que eu decidi daquele jeito? E porque até hoje a gente colhe alguns frutos, a gente experimenta na nossa vida alguns resultados, porque fizemos algo lá atrás, ou algo ontem, né, ou em algum momento atrás, que faz a gente pensar, não era para ser assim. Hoje eu quero falar com você como, às vezes, sem perceber, você pode hoje, nos dias de hoje, nós estamos no mês de maio, no ano de 2018, eu ia falar 17, não sei porquê, 2018, e você não sabe onde você vai estar exatamente daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas vamos fazer uma rápida viagem no tempo e chegar até lá, e olhar um pouco mais para frente, chegar alguns anos à frente e pensar assim, que em 2018, no meio do ano, existiam algumas alternativas, existiam algumas opções, existiam algumas decisões que você poderia ter tomado. Só que nesse momento, às vezes, nós não percebemos. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, e talvez seja mais simples do que você pensa. Talvez seja simplesmente fazer o que é certo, simplesmente fazer o que você sabe que é certo. Quando fazer o que é errado, é muito mais fácil. Nossa leitura bíblica, hoje eu quero ler, talvez eu não leia o livro inteiro, mas se a gente fosse ler o livro inteiro, ia demorar talvez 5 minutos. O livro de Jonas. Se você quiser, abra lá a sua Bíblia. Jonas não é tão fácil de achar para quem não tem aquela habilidade, aquele tempo com a Bíblia, mas se você for lá no índice, vai te ajudar. Está no Antigo Testamento, na última parte aí do Antigo Testamento. Se você for começar no Novo Testamento e for para trás, você vai chegar rapidinho lá em Jonas. Jonas é um livro de 4 capítulos, e cada um deles é bem interessante e é bem específico. Cada capítulo trata de uma questão diferente. Quem aqui já leu o livro de Jonas? Eu recomendo que você leia. É muito interessante, ao mesmo tempo, é um livro meio, desculpa a expressão, meio doido. Ele é estranho para a gente. O que acontece no livro de Jonas nem sempre salta aos nossos olhos. Por que esse livro está ali? Porque Jonas é um profeta de Deus. Ele aparece no meio de vários outros livros proféticos. Você vai encontrar outros profetas, outros livros falando antes e depois de Jonas, alguma coisa do tipo: Deus falou algo e eu falei a respeito daquilo. A profecia de Deus veio sobre mim e eu falei aquilo. E começa a se falar bastante sobre aquela palavra de Deus, sobre aquela palavra profética. O livro de Jonas tem quase nada disso. A maior parte dele é a história do próprio Jonas, ou um pedaço da história do próprio Jonas. E eu acho que a razão porque esse livro foca na pessoa é porque Deus quer falar algo com pessoas. No final dessa mensagem, a minha missão é fazer você se encontrar em algum lugar nesse livro. Você descobrir aonde você está ali. Porque você está ali, em algum lugar nessa história de Jonas. O primeiro capítulo de Jonas fala uma das maiores aventuras que um ser humano já experimentou. Ele é lançado ao mar e engolido por um peixe. E assim termina o primeiro capítulo.
Não sei se você ouve isso e acredita de todo o coração que isso realmente aconteceu. O segundo capítulo fala de Jonas dentro do peixe fazendo uma oração a Deus. Termina com Jonas sendo liberado daquele peixe. A Bíblia diz que ele vomitou, o peixe vomitou o Jonas numa praia. O terceiro capítulo o terceiro capítulo é Jonas agora ouvindo a voz de Deus e obedecendo a oportunidade que ele teve antes ali. E algo muito interessante acontece, porque nesse livro tudo está de cabeça para baixo. Tudo que não era para acontecer, acontece. Tudo que se esperava de alguém, acontece o contrário. Os próprios personagens dessa história são assim. Um profeta de Deus, em geral, na nação era a pessoa que salvava, porque era tanta gente ruim, tanta gente violenta, tanta gente imoral, e todo mundo era da pior qualidade. O profeta era o cara que era bom. Nessa história, se você for analisar com cuidado, o profeta é péssimo. Ele é rebelde até o último nível, ele não quer saber. Na verdade, o livro de Jonas é a história meio que subversiva de um homem, de um profeta, que está com raiva de Deus, porque Deus gosta das pessoas. Não apenas de qualquer pessoa, mas Deus gosta dos meus inimigos. E eu tenho uma crítica a ele por causa disso. E o quarto capítulo é uma outra oração. É uma parte muito interessante, que Jonas fica pedindo para Deus para matá-lo, porque ele não gostou do que estava acontecendo. Ele revela no quarto capítulo por que ele fugiu no primeiro capítulo. Por que eu fui embora? E o que eu queria analisar com você hoje é que, eu não sei se a sua versão bíblica, a gente tem várias versões hoje da Bíblia, e eu fui analisando cada uma delas, e eu achei muito interessante que na versão que a gente tinha, que é mais arcaica, do João Ferreira de Almeida, existe uma expressão que você não vai encontrar nas outras versões, que é a pregação de Jonas. Ele fala uma palavra para a cidade de Nínive, que não aparece nas outras versões. E ela é uma palavra importante. Mas nessa versão eu percebi alguma coisa que acontece nos primeiros capítulos, e eu vou mostrar para você, que eu estou chamando a escada de Jonas. A escada. Quem sabe o que é uma escada aí, diga amém. Ok. Pense numa escada agora. A escada serve para... Mas não é interessante que a primeira coisa que a gente pensa é que ela serve para subir. Porque existe esse tipo de escada que está aqui, que você está vendo aqui na minha frente. E a escada de Jonas é mais ou menos essa, tem 5 degraus. Então vamos fingir que eu estou no primeiro aqui, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto, tudo bem. Tem 5. Mas tem aquela escada que você carrega de um lado para o outro e ela não serve, em geral, para descer, ela serve para subir. Quando a gente pensa em escada, a gente pensa um degrau de cada vez mais alto. A escada de Jonas é essa que desce. Ele não para de descer. E a Bíblia usa exatamente essa expressão. Até onde Jonas vai. Vamos ler comigo? Jonas capítulo 1, versículo 1. Pode botar. Diz assim: Ora veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Para só um minuto aqui. Deus está falando para ele ir a uma cidade chamada Nínive. Quem já conhece um pouquinho da história de Jonas, já ouviu falar nessa cidade, Nínive? A gente, em geral, trabalha com as crianças falando sobre Jonas, porque é uma história espetacular. Jonas foi convocado por Deus para ir para Nínive, a criançada toda fala, mas ele, rebelde, muda de direção e vai para Tarsis, uma outra cidade que ficava exatamente no extremo oposto de Nínive, o mais longe possível de Nínive. O que muitas vezes, quando criança, a gente não sabe é que Nínive era a cidade que era a capital da Síria, que era os maiores inimigos de Israel. E era gente da pior qualidade, gente que eu e você não conseguimos nem entender, de extrema imoralidade, de extrema violência, de tudo contrário a Deus. E Deus fala: a malícia deles subiu até mim de tal maneira que eu quero que você vá lá pregar para eles. Vai lá falar com eles. E aí continua, versículo 3. Pode passar. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo, olha interessante, essa palavra vai aparecer outras vezes, diga descendo. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis.
Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha aquela tempestade que a gente falou na semana passada. E a Bíblia está dizendo que Deus enviou essa tempestade. Deus fez ela acontecer. E eu acredito que, às vezes, a gente não identifica certas tempestades que estão ao nosso redor, mas que podem ser, no final das contas, o caminho que a gente precisava. Então, os marinheiros, esses marinheiros não têm nada a ver com Deus também, são pagãos. Você vai perceber agora, cada um deles tem um Deus diferente. Tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus. E alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera, diga descera, já estava embaixo, desceu mais um pouquinho, ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O que está acontecendo lá em cima? Tempestades, todo mundo desesperado. Em geral, eu falei isso para você semana passada, tempestade significa morte iminente, pode acontecer, dificilmente a gente vai sair dessa. Era o desespero dos marinheiros daquele tempo, uma tempestade no meio do mar, em geral significava o final daquela história. Jonas desceu e dormia, totalmente diferente o seu comportamento. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: que estás fazendo? Has tu que dormes? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Verso 7. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para sabermos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Você vê que é uma história completamente diferente de outros que você vê na Bíblia. Tem um cara que é um profeta de Deus dentro do navio, e um monte de outros caras que não tem nada a ver com Deus agora lançando sorte. Como é que a gente consegue entender isso? Pensa em dados, né? alguma coisa assim, para identificar no sorteio quem é o problema. Esses caras não têm nada de Deus, mas eles sabem de uma coisa: o que está acontecendo aqui está acontecendo pela influência de alguém muito maior e de alguém muito mais poderoso do que nós. E fala, né? Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas deve ter pensado nesse momento como Deus tem um ótimo senso de humor, né? Parece ironia, mas caiu sobre ele a sorte. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? Eles começam a fazer uma entrevista com ele. O que você faz da vida? Qual é a sua profissão? Né? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? As perguntas mais perigosas que Jonas poderia responder. Verso 9, pode passar. Respondeu-lhes: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Que Senhor? O Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ok, então a gente está no meio do mar numa tempestade e você serve a um Deus que aparentemente você está desobedecendo a Ele, que fez esse oceano que está tentando engolir a gente. Isso mesmo. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele não tinha declarado: eu estou fugindo de Deus. Verso 11. Ainda lhe perguntaram: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? O que a gente faz diante disso? Porque nós vamos morrer. Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Verso 13. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra. Em outras palavras, não. Se você serve ao Deus que está causando essa tempestade, você é a única representação dele aqui, a gente não quer tirar você daqui e sermos culpados da sua morte. Em algum nível você pode trazer uma proteção para a gente, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Verso 14,
Pode passar? Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, Senhor, que não pereçamos por causa da vida desse homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Verso 15. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Que beleza! E é nesse momento onde Jonas é jogado na água, a impressão que ele tem é que ali realmente terminou. Se você sabe que existem histórias, e com certeza na antiguidade também, de pessoas que sobreviveram a naufrágios, mas eram raras. Quando Jonas é lançado para fora do barco, ele sabe que a chance de sobrevivência é praticamente nula. Quando ele vê um peixe, que eu não sei qual era o tamanho dele, mas tão grande que consegue engolir ali inteiro, ele deve ter pensado por alguns segundos: sim, realmente acabou agora. Eu achei que tinha algum, 0,1% de chance de eu sobreviver, mas com certeza não. Você sabe o que Jonas não sabia? É que ali estava a provisão para a sua sobrevivência. Ali estava a salvação que ele não enxergava. Então você vê esses 5 degraus, onde Jonas vai descendo, descendo, descendo cada vez mais. O primeiro degrau é que ele está no lugar bom lá em cima. Ele é um profeta de Deus. Aparentemente está tudo bem, ele está só esperando, dentro do seu ofício, qual é a próxima ordem de Deus. E Deus fala algo que ele não esperava. Eu quero que você vá para Nínive. E há algo em Jonas que eu e você talvez não conseguimos entender, mas ele detestava aquele povo, com boas razões. Ele tinha todas as justificativas para isso. Ele não gostava de jeito nenhum dos ninivitas, porque eram péssimas pessoas. Eu sempre fico com dificuldade de encontrar com quem comparar, porque fica muito feio a gente escolher qualquer povo, qualquer tipo de pessoas, tipos de grupos de pessoas, para dizer são péssimas pessoas. O máximo que eu consigo chegar no flamenguista, você sabe que eu brinco com isso, mas a maioria dos flamenguistas eu amo muito eles, gosto muito deles. Maioria, estou brincando, todos eles. Mas a gente não consegue entender como você pode detestar tanto um grupo de pessoas a ponto de querer que eles morram, todos eles. Deus quer matar? Pode matar. Só que no primeiro capítulo isso não fica explícito, simplesmente Jonas fala: eu não vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Vai para lá, e ele vai para o outro canto. Então o primeiro lugar que Jonas desce, a Bíblia fala que é para Jope, uma cidade que revela essa questão de que Jonas não está interessado em seguir o que Deus tem para ele. Você sabia que na nossa vida as grandes coisas acontecem exatamente desse jeito? Deus tem sempre uma palavra para você. Deus tem sempre uma direção para você. Mas é na sua escolha, na sua decisão de ouvir e obedecer, ou ouvir e desobedecer, é que as coisas começam a mudar. Sempre Deus tem uma palavra em qualquer circunstância na sua vida. Deus é um Deus que gosta de falar com a gente. Ele estabeleceu a sua palavra de uma vez por todas na nossa vida. Para qualquer coisa que você esteja vivendo, Ele tem uma direção. Mas seja o que for que você estiver vivendo, eu falei para você, será que você lembra de coisas que você fez lá atrás, e você pensa: como eu queria não ter feito. E de vez em quando é que você lembra daquilo, aquilo te assombra. Você quase que sente de novo o que você sentiu naquele tempo. Eu tenho, às vezes, isso, Eu sou assombrado, às vezes, entre aspas, por sentimentos de momentos onde eu me senti extremamente envergonhado. Por que eu falei aquilo? Por que eu pensei? Por que eu pensei não é um problema? Por que eu fiz aquilo? E já faz tanto tempo, ninguém nem sabe, ninguém nem lembra, mas ainda assim vem. Eu queria ter feito diferente. Como eu queria ter feito diferente? Tem algumas coisas que não apenas te assombram, você vive as consequências dela até hoje. Decisões que você tomou lá atrás, na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, ou até hoje.
Decisões financeiras que você tomou em algum momento da sua vida que fizeram uma diferença imensa. Eu estou falando, né, existem algumas que são positivas, mas algumas nem tanto. São algumas direções que nós temos ou não temos. Eu lembro de ouvir algumas pessoas chegando para mim e falando: pastor, eu estou sentindo que Deus está me movendo nessa direção, mas ela não tinha absolutamente nenhum argumento para comprovar aquilo. Era só uma coisa que ela queria fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer, eu quero. Aí assina um cheque imenso, paga e fala: Deus tem que abençoar. Tem? A escolha que você mesmo faz sem nenhuma direção dele. Não, eu vou começar a namorar, eu vou noivar, eu vou casar com essa pessoa que ninguém acha que eu devo casar com ela, mas Deus vai abençoar. Será que vai? Será? A gente toma essas decisões, a gente tem às vezes uma direção, mas a gente escolhe: eu vou para Jope. E pior ainda, eu vou descer mais um degrau. Porque quando você quer se afastar da vontade de Deus, sempre tem um barco indo na direção contrária, que você pode escolher se você vai embarcar ou não. Sempre que você quiser fugir da vontade de Deus, tem um barco te esperando para ir na outra direção. Sempre. Em geral, são algumas pessoas, são algumas companhias, são algumas ideias, são algumas propostas. O que você acha disso? Ótima ideia, estou dentro. E você sabe, eu só estou dando mais um passo para distante, para mais longe do que Deus quer para mim. Quando eu vou para Tarsis, quando eu entro nesse barco, nessa direção, eu já estou dizendo para mim mesmo: eu não me importo com o que o Senhor falou. Não faz a menor diferença na minha vida. E para provar que eu quero ficar completamente distante disso, eu vou descer mais um e vou para o porão desse navio. Como eu disse para você, o porão é o lugar da cegueira. O porão é um lugar onde ele fica completamente anestesiado ao que está acontecendo. Eu e você conhecemos pessoas, talvez você tenha vivido isso. Um afastamento cada vez mais distante da vontade de Deus, ao lugar, ao ponto onde você não percebe mais nada que está acontecendo. É incrível como isso acontece. As pessoas que não enxergam, não percebem o que está acontecendo. Vem todo mundo falar: você não está vendo? Tem uma tempestade caindo aqui fora, o barco vai afundar, todo mundo vai morrer, e você está aí dormindo para tudo, para a vida, você não está ligado. E a pessoa fala: não, eu sei onde é que eu estou, eu sei o que eu quero, me deixa aqui. O pecado ele é capaz de cegar a gente. Quando a gente quer muito alguma coisa, quando o nosso sentimento é maior, e em geral ele quer ser do que é certo, a gente às vezes não enxerga mais nada. Eu lembro, e não tem como não lembrar dessa loucura que acontece no livro de Juízes, com um homem chamado Sansão. Sansão, o cara que tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Sansão se apaixona de tal maneira por uma mulher, Dalila. Você sabe quando o cara fica cego por causa da paixão? E não interessa o que ela oferece para ele. E hoje em dia você vê homens completamente enredados por causa de que uma mulher oferece. Os carinhos, o sexo ou qualquer outra coisa. E aquilo deixa ele completamente cego, ele não enxerga mais nada. E Dalila é essa mulher que é dos inimigos, mas agora não está flertando, está tendo um relacionamento íntimo com Sansão. Sansão já desceu vários degraus. Ele está completamente longe de Deus, mas ele está nessa posição onde tudo que está acontecendo, ele não enxerga mais nada. E olha que doideira, eu sempre acho fantástico isso. Essa mulher Dalila chega para ele um dia e pergunta: qual é a fonte dessa sua força? Em outras palavras, tem alguma coisa que a gente pode fazer que, se acontecer com você, você não vai ter mais força? Essa é uma conversa que Sansão não poderia nunca ter. Rapidamente ele tinha que acordar e dizer: opa, o que está acontecendo? E ele acordava: onde é que eu estou? Né? Eu estou aqui com essa mulher, ela está falando sobre tirar as minhas forças, eu nunca vou falar disso com ninguém. Mas ele entra na conversa, começa a conversar com ela, e começa primeiro a contar algumas histórias, e isso é fascinante. Sansão fala: olha, eu nunca fui amarrado com cordas novas, se me amarrarem com cordas bem novas, eu não vou conseguir me soltar delas e eu vou perder todas as minhas forças. É uma coisa mágica, eu não sei explicar, mas acontece assim comigo. Ah, é? É. Tá bom. Vamos continuar a
nosso bate-papo, vamos comer alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E Sansão dorme e acorda com um grito dizendo: Sansão, os filisteus, os seus inimigos estão vindo aí para te matar. E ele acorda e fala: é comigo mesmo, já matei outras vezes, vou destruir. Só que quando ele acorda, ele percebe que as mãos dele estão amarradas. E ele olha para as cordas, elas são novinhas. Será que não deveria ter chamado a sua atenção o fato de que ele revelou isso para uma pessoa que estava com ele na noite anterior? Será que ele pensou que era a pegadinha do malandro? Ok. A Bíblia fala que ele solta as cordas como se fosse barbante queimado. Coitados dos filisteus que vieram contra ele. Isso acontece mais uma vez, ele conta uma outra história, se amarrarem assim, se fizerem assim, se apertar, aí ele começa a ir para os cabelos, se fizerem assim no meu cabelo, até que ele finalmente fala, a Bíblia fala que ele não aguenta mais e conta para ela: se cortarem todo o meu cabelo. Ele deve estar num grau, né, de ebriedade, de totalmente bêbado, para falar o que ele nunca deveria falar, para alguém que está o tempo todo vindo destruí-lo. Você entende que Jonas está nessa posição e que muitas vezes eu e você também estamos, já descemos mais um degrau, estamos assim, tanto faz, não quero saber. Eu já vi pessoas que estão tão mexidas pelo sentimento, estão tão tristes, estão tão profundamente chateadas, frustradas, de alguma maneira elas estão sendo tão contrariadas. Eu não quero saber o que Deus fala, o que Ele quer. Eu vou me esconder, eu vou ficar aqui nesse porão e tanto faz o que está acontecendo lá em cima. Só que a decisão dele está afetando outras pessoas. A decisão dele está afetando um monte de outras pessoas que não tem nada a ver. E você vê mais uma vez esses personagens que não fazem sentido. O cara que é o profeta, que é para ser legal, ele é mau. Os marinheiros que são pagãos estão cada um desesperados buscando o seu Deus, mostram, né, uma coisa e depois revelam uma tremenda reverência ao Deus Todo-Poderoso. Estranho. No próximo capítulo tem um rei da pior nação que tinha no tempo se ajoelhando, se dobrando, se prostrando diante do Senhor. Ninguém esperava que isso acontecesse. Mas, voltando um pouquinho, Jonas fala: se me jogar no mar, eu vou, vai resolver o problema de vocês. Então, daqui de cima para Jope, para o navio, para o porão, agora ele está no mar. E o mar significa o lugar onde possivelmente tudo vai acabar. Existe grande chance de eu morrer e existem poucas chances de qualquer outra coisa. Mas há uma certa, desculpa a expressão, incerteza. Há alguma incerteza, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que é nesse lugar onde a gente começa a perceber as coisas, a gente começa a ter mais clareza. Eu não deveria ter tomado aquela decisão lá atrás. Eu realmente precisava ter pensado melhor, porque eu não tenho mais como sair disso aqui. Eu não consigo voltar um degrau. Eu não consigo. É daqui para baixo. Qual é o próximo degrau? O próximo degrau é morte. O próximo degrau é acabou. Não tem mais. Não tem como descer nenhum depois e não tem como subir absolutamente nenhum. Ele está no mar, no meio de uma tempestade. A tempestade daqui a pouco para, mas ele vai morrer. E talvez antes da tempestade parar, vem esse peixe gigantesco e resolve fazer o seu almoço. Jonas. E Jonas agora não está mais apenas no mar, mas ele vai nas profundezas. Quando você lê o capítulo 2 de Jonas, eu acho que uma das coisas que, para mim, mais destacam é a agonia. Eu acho que, e entendo o que eu vou te falar, assim como toda vez que você quer fugir de Deus, tem sempre um barco te esperando. Se você estiver na posição correta, Deus sempre tem também algo reservado como misericórdia para você. Deus tem alguns peixes grandes que parecem ser o fim da nossa história, mas na verdade são a nossa salvação. A gente não enxerga imediatamente assim. Se você for engolido por um peixe grande, você não vai gostar, mas o que está acontecendo lá embaixo, nas profundezas, é a única chance que ele tem de sobrevivência.
Eu lembro de falar isso para pelo menos uma meia dúzia de pais, pai e mãe, que disseram para mim: pastor, eu não sei mais o que fazer, e assim, assado, e a gente conversa, e a gente chega à seguinte conclusão. Olha, eu falei isso há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, para um casal que eu amo muito, 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 não são daqui da igreja, precisando tentar descobrir. E eu falei: por que você acha que a sua filha, vai mudar? Está tão confortável ela fazer o que é errado e vocês sempre resolverem o problema dela. Ela faz o que ela quer, ela faz do jeito dela, ela toma as suas decisões, faz tudo errado, mas vocês não dão a chance a ela de encarar as consequências das decisões. Vocês vão lá e salvam ela o tempo todo. Todo mundo quer isso. Você acha que ela vai mudar? Ela vai manter porque funciona, dá certo. Sempre tem alguém segurando. Pais inteligentes sabem que o amor aos filhos, quando você ama o seu filho, isso inclui também deixar que eles experimentem, não todas, mas uma grande parte das consequências das decisões que tomaram. Enquanto vocês estiverem sempre salvando ela, vocês estão tirando dela a oportunidade de descer um pouco mais, de ir até o lugar mais fundo. Eu costumo falar o seguinte para essa pessoa e para qualquer outra pessoa: Deus frequentemente quer nos levar a um lugar de total dependência dele, onde não tem mais ninguém que pode me ajudar se não for Ele. Eu não sei se está acontecendo com você hoje, mas não tenha dúvida, em algum momento aconteceu ou vai acontecer. Deus, por causa de decisões que nós tomamos, por causa de decisão que outros tomaram, mas Ele acaba nos levando a essa posição, onde ninguém mais pode me ajudar, onde não há nada que eu mesmo possa fazer. Eu preciso depender exclusivamente dEle. Se Ele não fizer, ninguém mais pode. Se Ele não fizer, acabou para mim. E nós precisamos, se você é pai, se você é mãe, compreender que a solução, muitas vezes, para um comportamento ser ajustado, é permitir que assuma as suas consequências. Porque quando a gente está no fundo do poço, tem pessoas que estão pedindo a Deus, pela conversão de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, de alguém, mas muitas vezes não permite que a pessoa chegue até onde ela tem que chegar para realmente dizer: eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso de uma solução que só Deus pode me dar. Eu sei que enquanto eu falo isso, eu estou apelando ao coração de pais e mães que falam: eu não posso, eu não quero ver meu filho sofrer nem por um segundo. Nossa, a gente tem que olhar um pouquinho para a palavra. Deus também não quer que seu filho sofra, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que ninguém sofra. O problema é que a gente encara o sofrimento de uma maneira muito estranha. E o sofrimento que vem daqui a 5 anos é 10 vezes pior do que o que pode vir agora. E Jonas, então, está na barriga do peixe, e ele faz essa oração. Depois você lê. Eu acho fantástico, porque um dia Deus me levou a esse lugar tão profundo, que eu achei que ia morrer lá. E olha que fantástico. Enquanto eu estava quase morrendo, Deus pediu para eu abrir Jonas. Eu comecei a ler. E Deus falou comigo ali. O lugar de Jonas era um lugar de agonia máxima, porque tenta imaginar dentro de um peixe. Eu penso que ele estava bem apertado lá dentro. Eu penso que o cheiro não devia ser bom. Se você pensar em tudo que poderia ser ruim dentro do ventre do peixe, a pior de todas, como é que ele fazia para respirar? E que dificuldade ele deveria ter para respirar? Ele deveria respirar um pouquinho, segurar, e daqui a pouco poderia puxar o ar, ele não viu, esperava mais um pouco, achou que morreu, mas daqui a pouco veio um pouquinho de ar por alguma razão, e ele vivia o tempo todo na agonia de poder morrer a qualquer segundo. A Bíblia fala que, nas suas orações, ele fala assim, que as algas se enroscaram no meu pescoço, para piorar aquela agonia. Tudo que está acontecendo é terrível. Mas no final da oração ele fala: tudo isso aconteceu para que eu percebesse aonde eu estou e começasse a olhar para de quem eu preciso de verdade. E Jonas aparentemente se arrepende dentro do peixe. Ele não mostra muito um arrependimento no sentido de que me desculpa ter desobedecido,
Mas ele reconhece: Senhor, se alguém pode me salvar, é só o Senhor, ninguém mais pode. E Deus ouve a oração. E essa cena que eu queria ter visto, né, desse peixe vomitando Jonas na praia, deve ter sido bonito. Jonas está livre. E no capítulo 3, parece uma cópia do capítulo 1. Começa exatamente igual. Veio a palavra do Senhor dizendo-me: vai à grande cidade de Nínive. Porque é como se Deus tivesse dito: vamos tentar de novo? Né? Tomada 2, vamos lá. Jonas, segunda tentativa, faz o que eu falei para você fazer. E ele vai. Claro que ele vai. Você não ia? E ele vai. Só que se você continuar lendo, você vê que ele vai ainda contrariado. Ele vai pensando: não era o que eu queria. Não é isso. Não é como eu acho que tem que ser. Jonas, ele critica Deus. Como é que Deus pode amar os meus inimigos? E depois você deve ler lá. Desculpa, eu não estou lendo com você, mas não, essa parte é importante. Capítulo 3. Deixa eu botar aqui. Abra lá em 3. Verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e era grande a beça. E de 3 dias para percorrê-la. Então Jonas precisou de 3 dias. E sabe o que ele fazia nesses 3 dias? Ele fazia a pregação que Deus mandou. Só que a impressão que você tem é que Jonas está contrariado, ele está falando o mínimo possível. O senhor quer que eu pregue? Eu vou. Deixa comigo. Vou lá pregar. Fazer uma pregação de 1 minuto. Passava para o próximo quarteirão, fazia mais uma pregação de 1 minuto. Ele só falava uma frase, dizendo assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Lê comigo aqui. Qual a última palavra? Subvertida. Nas outras traduções vem assim: será destruída. Eu achei legal essa versão, porque Jonas não faz ideia do que ele está falando. Mas ele está pregando, dizendo: daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Só que ele usa uma expressão parecida com essa, subvertida, que no original tem mais a ver com essa palavra do que com destruída, porque tem pelo menos 2 significados. Subvertida pode ser exatamente o que Jonas quer que aconteça: que a cidade seja destruída, que o rei seja destronado, que não aconteça mais nada. E acabou, porque vocês foram tão maus, o pecado de vocês é tão terrível, que não tem mais como continuar ninguém, vai destruir todo mundo. Só que a palavra subvertida também significa completamente transformado. Olha a pregação do maluco, né? Não fazia ideia, queria que todo mundo fosse destruído, mas está pregando: será completamente transformada. E acontece a coisa mais louca do mundo. Todo mundo, a Bíblia fala até os animais. Eu não sei como é que um animal se arrepende, mas a Bíblia fala que até os animais, as vacas se arrependeram. E o rei dessa nação se dobra diante do Senhor e fala: acabou, gente, agora o Deus desse cara, Jonas, é que vai ser o nosso Deus. E eles se arrependem genuinamente. A Bíblia fala que por causa desse arrependimento, Deus resolve que não vai mais destruí-los. Transformação total. Quantos creem nessa misericórdia? Então, a partir do versículo 5, começa a contar sobre esse arrependimento deles. E no final, no versículo 10, eu falei para você que é pequenininho: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E o capítulo 4, Jonas explica para Deus, ele dá uma bronca em Deus, ele se irrita com Deus, ele critica Deus, explicando por que ele não queria ir. Você lembra lá no primeiro capítulo que o Senhor mandou eu ir, eu não fui? Era por causa disso. E aí, o próprio Jonas cita para Deus algo que ele mesmo, Deus, falou para Moisés lá em Êxodo. Ele fala para Moisés que ele, Deus, ele se compadece, ele é um Deus misericordioso. Versículo 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, verso 2 do capítulo 4, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra?
Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e em grande benignidade e que te arrependes do mal. Eu já sabia que o Senhor ia arrumar algum jeito de mostrar misericórdia para esse povo. E olha aí, falei para todo mundo que o Senhor ia destruir e não vai. Frustrante. Isso me irrita. A tal ponto que o verso 3 diz assim: peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Mais uma vez, a gente não entende tudo o que isso significa. É muito estranho para nós. Mas ele acha que ele tem os seus motivos. Ele acredita que aquele povo não merecia salvação. O que na igreja, quando a gente para pensar e falar, não existe um povo que não merece. Ninguém merece. Mas eu quero ser compassivo de todos. No final desse capítulo, acontece então a parte mais doida e mais estranha de todas. Jonas está tão chateado, está tão irritado, que ele sai, larga a cidade, vai para um lugar um pouco mais deserto, faz uma cabaninha lá e senta lá e fica. E o calor é tão grande, ele está numa profunda depressão e fala: Senhor, me mata, eu quero morrer. Esse negócio de ser profeta não está dando certo, eu nunca gostei disso. Não é a primeira vez que Jonas aparece na história. Se você ler um pouco antes, você vai ver que Jonas é um dos profetas no tempo do rei Jeroboão, o segundo rei Jeroboão, que foi péssimo, foi um dos piores reis de Israel, ou de Judá. Foi um péssimo rei. E no mesmo tempo do profeta Amós, que você conhece o livro também. E Jonas era um cara mau, desonesto. Esse Jonas mesmo não valia nada. E ele queria ser amiguinho do rei mau. E falava para ele: olha, Deus é contigo, Deus vai te favorecer. E era simplesmente para política, simplesmente para ficar junto. Amós é que vinha depois e confrontava o rei: não, a justiça de Deus é contra você. Então esse é o caráter desse cara. E ainda assim Deus pega ele e fala: eu tenho um plano para você. E você vai ficar impressionado com o que eu vou fazer contigo. Jonas está debaixo da sua barraquinha, irritado, chateado. Aí Deus faz uma coisa que a gente não entende. Ele faz crescer uma planta de repente, rapidamente. Aquelas que você só vê em filme. Aquelas coisas que o computador faz e a planta aparece rapidinho. Uma planta, uma espécie de uma parreira, uma moreira lá, cresce em cima da barraquinha de Jonas, fazendo uma sombra maravilhosa. E Jonas tem aquela sensação de frescor, de repente a sombra, e ele fala: que bom que isso está acontecendo. Finalmente uma coisa boa. Você já teve esse momento onde você fala: respirei aliviado, agora sim, está tudo bem, está tudo bom, vou curtir esse momento aqui, é maravilhoso. E a Bíblia diz que Deus faz uma outra coisa logo em seguida, que é roubar aquela planta de Jonas. Ele manda eu não sei porquê, um verme, debaixo da terra, pega aquela planta e destrói completamente, fica seca, e agora Jonas está irritado porque não tem mais a sua sombra. Esse é o final do livro de Jonas. É Deus fazendo uma analogia. Jonas fala: eu quero morrer, eu estou irritado, eu estou chateado. Deus fala: por que você está assim? Você acha que é certo você ficar assim? Eu acho que é. Essa é a última palavra de Jonas no livro. Eu acho que é certo eu ficar irritado. E aí Deus faz um negócio, para terminar o livro, uma pequena analogia. Ele fala: você está pegando essa planta, onde você teve um bom momento, e ela durou pouquíssimo tempo, e você está fazendo um grande caso em relação a ela. Você se importa com isso? Será que Jonas, Deus parece que está pedindo permissão a Jonas, que eu não deveria também ser compassivo com essa nação de milhares de pessoas que precisam de salvação? E assim termina o livro. E a gente termina de ler o livro de Jonas, e o livro é um retrato de Jonas. Não é uma palavra profética dele, é um retrato de quem ele é. Você está vendo aqui o meu tablet? Imagina que tem uma imagem de Jonas aqui, é isso que eu estou vendo. Só que se eu olhar direito, eu vou ver que na verdade sou eu que estou lá. O que
o que o livro de Jonas quer fazer é mexer contigo, é falar direto com você e tentar fazer você se enxergar ali. Porque a grande pergunta é: será que você fica chateado porque Deus ama os seus inimigos? Será que te irrita o fato de que Deus é compassivo com quem você acha que Ele não deveria ser, porque você não tem a menor intenção de ser compassivo com aquelas pessoas? Mas no final das contas, se Deus não amasse os seus inimigos, você não estaria com Ele, porque Ele amou os seus inimigos. Nós precisamos nos alegrar demais pelo fato de que Deus é misericordioso com qualquer pessoa, porque isso significa que Ele é misericordioso comigo também. Nesses 5 degraus de Jonas, onde ele vai descendo mais e mais e mais e mais, eu penso que a maioria de nós poderia estar aqui, esperando ver qual é a próxima direção que Deus tem. Mas não é verdade. Alguns já estão alguns degraus abaixo. Eu oro para que alguém esteja me ouvindo e pensando: eu não sei se eu consigo subir de novo qualquer degrau. Chega uma hora que você não consegue mais subir. Você precisa da misericórdia, você precisa de um peixe bem grande para revelar a misericórdia de Deus. Mas talvez você esteja num lugar onde você ainda pode subir. Talvez você esteja em algum lugar que talvez seja no máximo até aqui. Se o navio zarpou, fica mais complicado. Mas se você ainda está na cidade que revela que eu não estou interessado na vontade de Deus, eu prefiro a minha própria vontade, ainda dá tempo de se arrepender e de virar completamente para a direção correta. Quem sabe? Mas quem sabe? Eu estou falando com um grande número de pessoas que ainda está aqui, simplesmente a ponto de tomar uma decisão, a ponto de escolher algo que vai fazer uma diferença imensa amanhã, que vai fazer uma diferença imensa na sua família. Eu não sei mesmo, eu sei de algumas pessoas falam para mim: pastor, eu preciso tomar uma decisão, eu estou no meio de uma indefinição, eu vou fazer isso essa semana e eu não sei o que vai dar. Alguns estão prontos para tomar uma decisão péssima. Alguns estão prontos para tomar uma decisão que é incerta. Outros estão prontos para tomar uma decisão que pode ser muito boa, mas você também não sabe. Você precisa de uma direção, você precisa ouvir a voz de Deus. E ouvindo, simplesmente obedeça à direção dele. A minha oração nessa noite, junto com você, é que você ouça e reconheça a voz de Deus na sua vida. Deixa eu te falar. Ele sabe direitinho para onde vai o teu barco. Ele sabe direitinho qual é o barco que você precisa entrar. Porque é Ele que quer te guiar até o lugar correto. Quantos sabem que Deus está no barco com você? É interessante que, né? Aquele barco que ele pegou para Tarsis, a impressão que a gente tem é que Deus não vai estar ali. Deus estava no outro barco, para Nínive. Mas Ele está lá. No meio da sua grande misericórdia, Ele está com você aonde você estiver. E Ele é poderoso para oferecer salvação e livramento aonde você estiver. As pessoas inteligentes, né, crentes maduros, não vão entrar no barco errado. Vão ouvir e vão obedecer a direção de Deus. Porque sabem, é uma decisão só. É o suficiente para ou construir algo muito grande ou destruir algo muito grande. Então a nossa oração hoje, que a gente vai fazer daqui a 1 minuto, é sobre as suas decisões. Que decisão você está prestes a tomar? Que decisão você vai ter que tomar dentro de alguns dias? E como é que Deus pode orientar você? Sabe o que é interessante? Tem gente que está aqui hoje e lá no fundo está tendo uma conversa interior com Deus dizendo: era isso que o Senhor queria para mim hoje, né? Que o Senhor queria me voltar aqui para falar aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer, mas não quero fazer. Está tendo uma conversa que é uma briga no interior, dizendo assim: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Eu sei o que é certo, mas o que é certo me incomoda e eu não quero fazer.
Pois é com você mesmo. Olhe para Jonas e olhe, você está lá. Você está lá nessa história, só que você ainda não está, eu acho, experimentando uma tempestade. E a minha oração é que você não precisa experimentar uma tempestade. Mas se você experimentar ou estiver experimentando uma tempestade, quem sabe? Deus está no meio dela, querendo salvar você. Vamos orar? Vou convidar você a ficar de pé. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Deus é bom.